CRIA surge em começo do ano passado, né, uma ideia que a gente concebeu aqui, na verdade juntando duas pontas até muito óbvias, né? Do nosso lado aqui, a Crefisa, com uma necessidade muito grande de inovar, com toda uma necessidade de reinventar a forma como as coisas são feitas, de repensar o mercado financeiro, enfim, de trazer um protagonismo no aspecto da inovação. E do outro lado, uma instituição de ensino, como a FAM, que promove isso, que tem isso muito no seu DNA, que tem isso na sua forma de ser, o conhecimento todo pulsando ali. Enfim, foi uma questão de juntar oferta e demanda. A gente, com essa necessidade, a gente identificou, precisamos criar um hub de inovação, precisamos criar alguma coisa que una essa necessidade e essa oferta. E aí surge a ideia da gente criar esse hub onde a Crefisa aporta o quê? A Crefisa aporta os problemas da vida real, ou seja, a necessidade, cada vez mais o caso real, que é muito rico para o ambiente acadêmico. Quais são os problemas que a gente quer resolver? Quais são os problemas que o mundo, que o mercado financeiro, no nosso caso, está precisando resolver nesse momento? E se aproveita muito desse frescor, dessa juventude, desse jeito novo de pensar que vem do mundo acadêmico, que vem de uma instituição como a FAM. Inauguramos o CRIA há alguns meses e tem sido um grande sucesso. O Open CRIA, ele foi o nosso primeiro torneio de inovação, foi onde a gente buscou, ou foi a ferramenta que a gente usou para selecionar os 9 primeiros membros do CRIA, os 9 primeiros estagiários que a gente ia trazer para trabalhar com a gente nos projetos de inovação. Então a gente pensou algumas necessidades de negócio, alguns exemplos muito palpáveis de problemas que a gente queria resolver de uma maneira inovadora, colocou na proposta para esse concurso, tivemos centenas de inscrições de alunos querendo participar. O processo era, eles mandavam um videozinho curto, um speechzinho de 1 minuto para explicar o que era a ideia dentro daquele contexto que a gente estava propondo, né? Então mandavam esse videozinho, um videozinho bem curto e tal. A gente fazia uma primeira seleção, a gente montou uma banca, assistimos todos os 300 vídeos, um exercício muito interessante, né, de ver as ideias surgindo ali. E foi muito difícil, porque assim, vinha muita ideia, muita coisa nova, muita forma nova de pensar. Conseguimos selecionar ali um grupo um pouquinho menor de participantes e aí fomos fazendo a dinâmica de trabalho com os grupos. Então a gente se juntava lá, apresentavam-se todas as ideias, todos os trabalhos, saiu uma seleção de grupos vencedores e aqueles que não, os projetos que não eram vencedores, ao invés de serem descartadas, as pessoas eliminadas do processo, elas se juntavam em grupos para desenvolver as ideias que passavam. Então a gente montou uma dinâmica em que todo mundo que participou de alguma forma desenvolveu o projeto como um todo. E o resultado foi super bacana, saímos com 2 mega projetos aí, muito inovadores, coisa muito bacana. Eu não vou revelar aqui quais são, mas que estão em desenvolvimento lá no CRIA pelos alunos que passaram nesse processo seletivo. O que a gente percebe na FAM em relação a outras instituições, e a gente percebeu isso desde o primeiro momento no processo seletivo para o Open CRIA, é o quanto esses alunos já têm uma visão de mercado consolidada, ou seja, eles já têm uma visão muito prática de como é a área de atuação deles. E ali a gente teve gente de todas as áreas. O CRIA hoje ele tem gente de tecnologia, de psicologia, de arquitetura, enfim, boa parte dos cursos se interessaram pelo projeto e a gente pôde ter contato com toda essa diversidade de cursos. E assim, é muito comum isso entre todos eles, é a visão madura que eles já têm do que é o trabalho, do que é trabalhar naquela área, muito mais do que a visão acadêmica pura, né? Isso me chamou muito a atenção e eu acho que esse tem sido um grande diferencial que a gente tem visto na preparação que a FAM dá para os seus alunos. E o que a gente buscou com esse hub, e eu como executivo responsável pela tecnologia principalmente busquei com esse hub, era justamente isso, era a gente poder trocar, era a gente poder trazer, olha, esse é o problema que eu tenho, esse é o problema sério que o mercado financeiro precisa resolver. A gente sabe resolver de um jeito A, só que a gente quer resolver do jeito B, que a gente não sabe qual é. Eles aportam isso. Então isso tem sido muito, muito importante para a gente, isso tem trazido tem estimulado uma forma de pensar nova em toda a área de tecnologia, em toda a Crefisa Tech, enfim, isso trouxe a novidade para a gente.
é um celeiro de formação de talentos. Então a gente está pegando, nosso objetivo é pegar diamantes brutos, diamantes, garotas com muito potencial, que a gente vê muita inteligência, muita vontade, muita garra, e a gente vai lapidando esse trabalho com eles e vai formando eles para o mercado de trabalho. E dali vai sair gente muito preparada para compor nossos quadros de funcionários e o mercado de trabalho como um todo. O mercado de trabalho, o mundo como um todo está passando por uma transformação muito rápida, muito dinâmica e muito difícil de acompanhar. Então acho que primeiro de tudo, acho que tem algumas características que elas não mudam com o tempo. Então acho que a seriedade, o respeito com as pessoas, o respeito com os compromissos, eu acho que isso não muda, isso é atemporal e isso vale demais. E por outro lado, está muito atento a tudo isso que está acontecendo, está sempre estudando, está sempre se aperfeiçoando, sempre aprimorando seus conhecimentos, se tornando melhor sempre naquilo que se propõe a ser. Eu acho que isso, como eu falei, é atemporal e vai valer como dica para a carreira para sempre, né? Eu penso mais ou menos assim.